Sinal vermelho ligado. Vasco deve poupar alguns titulares para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Você vai ouvir aqui no AVNews o preparador físico cruzmaltino, que vai falar dos critérios para se saber quais devem jogar e quais não devem jogar. Capitão Leandro Castan é mais um que deve ficar de fora. Atlético Goianiense vem preocupado com Germancano, mas promete correria com 4 atacantes muito bons. Vamos saber informações também do Sub-20, que hoje brilhou na volta do Campeonato Carioca. Teve um centroavante cabeludo e teve um volante compridão que arrebentaram com a boca do balão. Essas e outras informações, vamos falar de Natan. Será que ele vai embora mesmo? Será que a situação envolvendo a Portuguesa vai ser resolvida? Já já, aqui no AVNews, que volta depois dela. Ela está ansiosa para o jogo de amanhã, muito ansiosa. Vem, guitarrinha, vem! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa quarta-feira, véspera de Vasco da Gama e Atlético Goianiense, amanhã à noite em São Januário. Nessa quarta-feira, dia 9 de setembro, trazendo muitas informações, falando muito do jogo e também de outros assuntos importantes na colina. Vamos abrir falando sobre o time do Vasco, que joga amanhã uma partida fundamental. O Vasco precisa vencer, manter-se ali no topo, brigando pela tabela melhor, no G4. O Vasco da Gama, que tem 14 pontos nesse Campeonato Brasileiro, são 7 partidas jogadas. O Vasco tem 1 derrota, 1 empate e tem 4 vitórias. O técnico Ramon Menezes não deve contar com Leandro Castan. Eu digo não deve porque não foi oficialmente colocado, mas é quase certo que Leandro Castan não vá para o jogo. A ausência de Leandro Castan traz muitas dúvidas em relação à condição do jogador. Porque Castan não é um jogador jovem, gente. Não é um jogador que vai jogar as 38 partidas do Campeonato Brasileiro, ainda mais nesse período de pandemia, que tem jogo em cima de jogo. Depois da pandemia, o calendário se estreitou, se apertou, e tem jogos aí de 3 em 3 dias. Mesmo os jovens estão sentindo, e já já você vai saber que há um exemplo muito claro disso. Castan não vai jogar as 38 partidas, não vai jogar também todos os jogos intermediários, ou até pode não jogar o brasileiro em muitos jogos para poder estar apto para a Copa do Brasil, partidas eliminatórias, e também a Copa Sul-Americana. E essa questão é por conta de um cansaço que bate normalmente. Ontem, Felipe Bastos falou sobre isso numa pergunta que foi feita inclusive pelo companheiro Emerson Rocha na coletiva da Vasco TV. Você pode curtir no Bom Dia Gigante que o Emerson Rocha reproduziu essa pergunta e essa resposta do Felipe Bastos, que disse que quer jogar, mas aí é muito de cada jogador. Tem jogador que quer atuar, tem jogador que não sente tanto cansaço assim. No Vasco, eu já disse, não se fala muito de Leandro Castan abertamente. O próprio Castan, ele se preserva muito. Castan divulgou esse Twitter hoje, já mais ou menos deixando claro que vai voltar em breve. Mas como a gente não teve a confirmação oficial, a gente não está aqui para especular. Mas é quase certo que Leandro Castan realmente não vá para o jogo, porque nós queremos a confirmação do clube. E essa questão de poupar atletas cai em cima de Martim Benítez, que também pode ser poupado para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Martim Benítez saiu sentindo muito cansaço depois do jogo do último domingo contra o Atlético do Paraná. Ele se exige demais nas partidas, ele corre muito, ele se movimenta demais. O preparador físico, Léo Copertino, atendeu gentilmente a reportagem do canal Atenção Vascaínos. Ele, que é muito competente, nos deu uma entrevista cerca de 2 semanas atrás e você há de se lembrar, quando eu perguntei a ele essa questão do rodízio do elenco, para poupar, para descansar. E ele me disse, estamos sempre conversando sobre isso. Isso é tema para a pauta nossa. A gente sempre está conversando dentro da comissão técnica. E diante dessas circunstâncias, com jogadores que podem realmente não atuar, e Martim Benítez é um que pode ser poupado para amanhã, para de repente voltar melhor, ter uma semana de descanso para a partida contra o Botafogo, ou até quem sabe, para o jogo com o Botafogo na Copa do Brasil na quarta-feira que vem, é um exemplo. Vamos ouvir então Léo Copertino, falando primeiro sobre essa questão do rodízio, se é algo que realmente
a tendência é acontecer, que o Vasco possa poupar mais jogadores com a sequência muito forte de todas as competições. Flávio, meu amigo, boa noite, cara. Passando aqui para te responder essas perguntas aí, espero que eu possa te ajudar. Sobre, cara, a gente tem feito sim, né? Como eu te respondi há semanas atrás, a gente, todos os atletas, a gente analisa o pré e o pós-jogo deles. Como eu te falei, o departamento médico do Vasco nos oferece toda a condição para que a gente pontue e analise caso a caso, jogador por jogador. E em comum acordo, a gente leva isso ao treinador para que a gente possa decidir o que seja melhor para o atleta e principalmente o que seja melhor para o Vasco. Então, sim, esse planejamento nosso, a gente já vem executando ele diante dessa maratona de jogos que a gente está enfrentando. E a gente tem colhido bastante frutos, os atletas têm entendido bem e executado a função da melhor forma possível. E graças a Deus os resultados estão acontecendo e estão nos ajudando muito. E como é que eles chegam a essa conclusão? É o jogador que fala? É o teste do CK? Aquele teste do sangue no dedinho que você vê qual é o grau que está o seu músculo para lesionar, com fibras esticadas, próximas de uma lesão ou não. Vamos ouvir então Léo Copertino, que fala sobre quais as maneiras de se detectar que o jogador precisa realmente ser poupado. Eu lembro que eu conversei com você há muito tempo atrás, quando a gente fez aquela live lá, e você me fez uma pergunta um pouco parecida como essa. Se essas observações, CK, termografia, anamnese, PSE, e também a conversa com o atleta, ela é muito importante para que a gente chegue a um denominador comum e veja o que é o melhor. Isso sempre direcionando o principal objetivo, que é levar essas informações para o treinador. E para que o atleta possa exercer a sua função no jogo da melhor forma possível, não ocasionando nenhum dano. A gente sabe que futebol é um esporte de contato, o estresse existe, a musculatura, o Vasco, como eu falei, nos dá toda a condição para que a gente tente recuperar esses atletas o máximo possível, mas com certeza a conversa e o feedback do atleta sempre foi e sempre vai ser muito importante. Mas temos todo o apoio e subsídio aí do departamento médico para que a gente possa tomar essa decisão como um acordo. Tá certo? Estarão de fora amanhã os zagueiros Ricardo Graça, Werley e Breno, que só voltam para o jogo de domingo, ainda cumprindo a quarentena da Covid. Somente amanhã eles vão completar os 10 dias, precisam fazer exames cardiológicos para depois se enviar um documento para a CBF dando o ok da liberação. Sexta-feira estarão todos aptos. E também Guilherme Parede e o goleiro Lucão, que vão cumprir mais tempo ainda, estarão a princípio ou para o jogo do Botafogo na Copa do Brasil, ou mais certo ainda para o jogo do Curitiba no domingo que vem lá no Paraná. Sem Benítez, que é uma possibilidade, e sem Castan, que é quase uma certeza, Martim Benítez fora, Bruno César seria uma opção. Castan de fora, Marcelo Alves seria opção, até porque Ricardo Graça não vai para o jogo. A dupla de zaga, Miranda e Marcelo Alves, praticamente certa. No meio, Martim Benítez deve, momentos antes do jogo, ver se realmente está ok. Se estiver porque o gringo quer jogar, ele vai para a partida. Se não, ele não vai para a partida. O time mais provável para amanhã, com a volta de Vinícius, que até por conta disso tudo, descansou, apesar de ter ficado 10 dias de quarentena assintomático, mas está em condição de jogo, deve ser Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique, que volta à lateral esquerdo. No meio, Andrei, Felipe Bastos, que também não vai sair, mantém-se bem porque acha que está bem condicionado e a comissão também acha, e Martim Benítez, ou então Bruno César. Na frente, Vinícius, Germancano, que também se levantou a hipótese de ser poupado, mas não vai ser poupado, e Thales Magno. Será esse o time do Vasco que vai enfrentar o Atlético Goianiense amanhã em São Januário. E no próximo bloco, nós vamos falar do nosso adversário e as estatísticas. Vasco e Atlético Goianiense têm uma estatística muito diferente e você vai saber por quê.
O Atlético Goianiense, que treinou hoje nas Laranjeiras, sim, campo do Fluminense, se preparando para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama à noite em São Januário, é uma equipe que passa por um momento complicado. São 6 jogos sem vencer. Vem de um empate contra o Fluminense no Rio e de um empate contra o Grêmio em Goiânia. Mas é uma equipe que joga bem, vem jogando bem, mas não vem vencendo, comandada pelo técnico Wagner Mancini. Quem deu uma ótima declaração foi o atacante Gustavo Ferrares, atacante que já jogou do Santos e que mostra principais características desse time do Atlético de Goiás. Além de ter um ótimo goleiro, o conturbado, sempre complicado, difícil de temperamento, mas bom goleiro Jean, ex-Bahia e ex-São Paulo, e um quarteto do meio para frente muito veloz, com Chico, que substitui Juninho, que era o camisa 10, que jogou muito bem na partida contra o Flamengo, mas brigou e não vai ficar mais, deve estar indo para o Atlético do Paraná. Chico é um brasileiro naturalizado sul-coreano que joga na equipe de Goiás. E na frente, Janderson, ex-jogador do Corinthians, Renato Kaiser, atacante que foi revelado pelo Vasco, e na esquerda, Gustavo Ferrares, jogador que já jogou no Santos, mas está emprestado pelo Internacional. Ele fala sobre a questão do Vasco ter um ataque muito perigoso, um ataque muito forte. Como o Atlético pensa em enfrentar esse Vasco? Será que o Atlético Goianiense vai mudar o seu estilo de jogo? Com a palavra, o atacante Gustavo Ferrares. Cara, eu acho que a gente não deve mudar a nossa forma de jogar. Como eu disse, a gente tem que ajustar algumas coisas ali no terço final de campo para que a gente possa estar concluindo em gol, mas acredito que a gente tem que manter a nossa forma de jogar, até porque a gente está tendo bastante chances de finalização e tal. Como eu disse, é só ajustar algumas coisas ali no último passe. A gente sabe que o Vasco vem num momento muito bom, o ataque deles é muito forte, mas a nossa defesa também está num momento muito legal e acredito que a gente vai fazer um bom jogo. O provável time do Atlético Goianiense: Jean, goleiro, Dudu na lateral direita, João Vitor e Éder formando a dupla de zaga e Nicolas na lateral esquerda. O meio de campo com Edson, ex-volante do Fluminense, Marlon Freitas é o camisa 8 e Chico, armador. Na frente, Janderson, Renato Kaiser na frente e Gustavo Ferrares pela ponta esquerda. Aliás, um time que se movimenta demais. O Kaiser, o Gustavo Ferrares e o Janderson estão sempre mudando de posição. É um time extremamente perigoso, mas que vai tentar quebrar um tabu. Nunca venceu o Vasco em São Januário. Vamos então às estatísticas desse confronto Vasco da Gama e Atlético de Goiás. Vasco e Atlético Goianiense já se enfrentaram em toda a história por 16 vezes. Foram 9 vitórias do Vasco, 4 empates e 3 vitórias do Atlético Goianiense. Pelo Campeonato Brasileiro, são 10 jogos, 6 vitórias do Vasco, 2 empates e 2 vitórias do rubro-negro goiano. Jogando em São Januário, são 7 partidas, 6 vitórias do Vasco e 1 empate. O Atlético Goianiense não tem nenhuma vitória dentro da colina histórica. Vai apitar amanhã à noite Vasco e Atlético Goianiense em São Januário, na colina histórica, Heber Roberto Lopes, o conhecidíssimo Heber Roberto Lopes. Auxiliado por Alex dos Santos e Thiago Americano, é o bandeira número 2. No VAR, você vai ver a foto dele aqui, João Enio Sobral, que o quarteto que estará atuando, além do quarto ato também, possam todos fazer uma ótima arbitragem, que possam dar continuidade ao jogo, com critérios e principalmente com o bom uso do VAR, mas que o Heber Roberto Lopes, mais experiente, possa segurar a partida e possa fazer o jogo andar. Amanhã, a bola rolando, e a gente vai começar a partir de 8h15 da noite o nosso pré-jogo, porque às 9 a bola vai rolar em São Januário. Todo mundo ligado, eu quero vocês aqui no pré-jogo e depois no pós-jogo a gente vai trazer uma análise sempre muito boa. Estarei ao lado do Emerson Rocha, do JP Escofano, do nosso Vaguinho, enfim, a galera toda vai estar no nosso pós-jogo. O nosso JP de repente não, mas a gente vai ver aqui, mas Vaguinho, Emerson Rocha e talvez mais algum convidado estando conosco no nosso pré-jogo e também no nosso pós-jogo. Alô pessoal do canal Atenção Vascaínos, aqui quem fala é o Leonardo Leão, CEO da Leão Group. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, nós criamos um e-book que vai mostrar os 5 primeiros passos que você tem que tomar para tirar o seu sonho do papel.
Acesse o link aí na descrição e entenda como você pode chegar lá. Saudações vascaínas! E a molecada do Sub-20, hein, galera vascaína? Quem não viu hoje à tarde na Vasco TV, perdeu. Mas está lá, veja o jogo, na narração do nosso André Marques, o comentário do nosso Carlos Gregório e as reportagens da Sara Borborema, assessores de comunicação do Vasco da Gama. O Vasco venceu a Cabo Friense na volta da Taça Guanabara. O Vasco havia jogado contra o Boa Vista no dia 14 de março. Venceu por 2-0 e agora é líder do grupo. Hoje venceu impiedosamente a Cabo Friense por 8-1. Alguns jogadores brilharam muito. Aliás, o time que começou: Fintelman, goleiro; Saulo na lateral direita, jogador que era reserva de Caio Tenório, depois virou reserva de Natan, muito jovem ainda, subindo. Que jogador espetacular, fez uma partida muito boa, inclusive fez um gol. A zaga com Menezes, que já é conhecido, Yuri e Rodrigo Gaia, também muito bom lateral esquerdo. No meio, um dos principais destaques, para muitos o principal jogador da equipe, João Pedro Galvão, volante que veio do Tigres e estreou com a camisa do Vasco hoje. Caio Lopes, sempre muito sóbrio, vestindo a camisa 8, e Laranjeira foi o camisa 10. Na frente, Figueiredo, que também jogou muito bem, o camisa 7 do Vasco, MT com a 9, brilhando, jogou uma partida espetacular o MT, e o nosso Joãozinho, que é João Pedro também, mas agora se chama João em função do João Pedro Galvão que vem chegando. Vamos chamá-lo de João. Joãozinho fez um ótimo jogo mais uma vez. O Vasco fez 1-0, gol do João, Joãozinho, o 2-0 através do Figueiredo, 3-0 através do MT, 4-0 através do Saulo. Começou o segundo tempo, aliás, o Vasco abriu o placar com 15 minutos, já estava 2-0. Começou o segundo tempo, o Vasco já fez o quinto através do MT. O sexto, feito pelo Arthur. A Cabo Friense diminuiu com o Bravo, 7-1 com o Figueiredo, 8-1 com o Guilherme Carneiro e o goleiro Fintelman. 3 minutos antes desse oitavo gol, pegou um pênalti batido pelo atacante da Cabo Friense. São jogadores que chamam muito atenção. Alguns jogadores, principalmente esses três que eu citei: Saulo, MT e João Pedro. E eles falaram na Vasco TV. Vamos ouvi-los na sequência, falando sobre esse momento importante de voltar a jogar futebol na angústia da questão da quarentena, mas de um ótimo desempenho. Primeiro vamos ouvir João Pedro falando da sua estreia, do seu jogo. Depois vamos ouvir o ótimo lateral direito Saulo e terminando com o MT, que fala, inclusive, em poder ajudar também nos profissionais. Vamos, então, ouvir os três jogadores em sequência. Esperar o mesmo ritmo de todos os jogos agora, com a rapaziada junto, unida. Continuar desse jeito aí que a gente vai conseguir chegar lá no topo e ser campeão. E agradecer também a torcida vascaína pelo apoio. Pode esperar muita garra, muita luta, e pode confiar em mim, no time, que a gente vai dar muita felicidade pro torcedor vascaíno. Esperar mais que isso aí, que dá para melhorar muito aí. E se Deus quiser, pintar mais oportunidade no profissional e a gente dá o nosso melhor aí nesse campeonato. É isso aí. Expectativa por mais moleques, mais jogadores treinados pelo Alexandre Gracelli e pelo comando do Carlos Brasil, que possam realmente trazer mais talentos, mais jogadores de destaque para o Vasco da Gama na sequência desse ano de 2020. O Vasco, que em breve também vai estar estreando no Campeonato Brasileiro, é um time que está em formação, mudou muito, subiu muita gente, mas pelo que a gente viu hoje, o negócio ficou bacana. Quero a sua opinião aqui embaixo, seu comentário. E aí, viu o jogo? O que achou da garotada? O que achou dos jogadores? E principalmente, qual foi o melhor, na sua opinião? Você já tem o novo aplicativo da OneFootball? Não? Entre na descrição desse vídeo e você vai ter o link para baixar na palma da sua mão, para o seu celular, um aplicativo mais bonito e cada vez mais funcional. O aplicativo da OneFootball informa personalizando. Você bota lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora uma notificação quando pipocar um jogo, uma notícia do nosso Vasco. Mas a OneFootball de layout novo está ainda mais bonito. OneFootball arrebentando na beleza e também na informação. OneFootball também é parceiro do canal Atenção Vascaínos. Ainda sobre os meninos do Sub-20, é bom destacar que não jogaram Matias Galasso, o paraguai, que é muito bom jogador, mas que só pode jogar na janela a partir de outubro. O zagueiro William, que veio do Primavera, também muito bom jogador. O atacante Andrei, que veio do Nova Iguaçu, também muito bom jogador. Além do João Pedro, volante, que estreou hoje pelo Vasco, estavam no banco jogadores que também são novos na colina. O goleiro Maranhão e o atacante Marcos Dias. O goleiro Maranhão, que veio do Itapirense, e Marcos Dias, que veio do Palmeiras. Por falar
em revelação, a situação de Natan eu hoje corri atrás. A situação é bastante simples para o torcedor poder entender. Natan veio da Portuguesa da Ilha para o Vasco. Hoje de manhã você ouviu o Marcelo Barros, o presidente da Portuguesa. Um grande abraço, Marcelo, querido Marcelo, também assinante do canal Atenção Vascaínos. A Portuguesa, à época, fez um acordo em que o presidente era Eurico Miranda, o falecido presidente do Vasco, Eurico Miranda. Muito de boca, tradicional que acontecia muito, da questão da confiança, do bate-papo. Mudada a gestão, a Portuguesa veio cobrar de uma primeira vez, porque ano passado quase Natan foi para o Valência da Espanha. A Portuguesa veio cobrar, mas a direção do Vasco, através do presidente Alexandre Campelo, não aceitou não ter nenhum documento. O argumento usado pelo presidente do Vasco, pela direção do Vasco, é como dar satisfação ao Conselho Fiscal de algo que não está documentado. Ah, mas tem um e-mail. Mas um e-mail que não tem nenhuma assinatura do presidente, apenas de diretores, dando sim a ciência de que poderia haver uma possível parceria, até uma minuta foi enviada, mas nada assinado. A Portuguesa realmente vai brigar por isso, mas o Vasco deixa bastante claro, através da sua gestão atual, de que não pode corroborar com isso em função de não ter um documento assinado. E eu pude descobrir hoje que houve um outro problema, uma outra situação muito semelhante, com dois jogadores que estão hoje no elenco profissional no Vasco, mas que eram do Volta Redonda. E olha, dois jogadores de destaque, o goleiro Lucão e o meia Juninho. Da mesma forma, os dois vieram para o Vasco sem que o Clube Cruz Maltino assinasse essa parceria. O Volta Redonda, na confiança, no fio do bigode, deixou claro, temos uma parceria, vamos ter um percentual na frente, mas isso não foi documentado. E mais uma vez não foi acordado pela atual gestão. O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, com quem eu conversei hoje, me disse bastante claro, nós chegamos a conversar com o Vasco, mas eu tinha certeza de novos negócios no futuro. Para que vou cobrar uma briga do Vasco agora? É claro que se o Juninho, por exemplo, for negociado, nós vamos pleitear alguma coisa na frente, porque o Vasco não reconheceu por não ter nenhum documento assinado em gestões anteriores. Sempre com essa informação. Como dar ciência ao Conselho Fiscal de percentuais de atletas se não há documentos firmados pela gestão anterior. Nesse caso, o que fez o Volta Redonda? Esperou. E agora veio a situação de Marrone. Foi feito um acordo, Marrone deu dinheiro para todo mundo, inclusive para o Volta Redonda, e a relação ficou muito mais tranquila. Agora, com certeza, se Juninho for negociado em algum momento, ou até o goleiro Lucão, por certo, se a atual gestão permanecer no poder, a coisa pode acontecer. Não se sabe se para o futuro um novo presidente vai aceitar, mais uma vez, ter uma parceria sem ter nenhum documento assinado. Mas hoje a situação de Natan é exatamente essa. Natan, que está faltando aí por detalhes burocráticos e também questão de exames médicos a sua negociação com o futebol português. O jogador, hoje eu pude conversar com pessoas próximas ao jogador, o jogador realmente não estava muito próximo de renovar. Havia sim a certeza de que era uma oportunidade. Até se comparou muito ao que aconteceu ao Lucas Santos no ano passado. Quando acabou a Copa São Paulo, houve uma proposta, o Vasco não vendeu e o Lucas Santos acabou não virando um grande jogador nesse momento. Agora que começa a tomar espaço. No caso do Natan, teve-se essa preocupação. Caio Tenório está jogando bem, Iago Pikachu tem contrato ainda com o Vasco e de repente, para Natan, as oportunidades seriam muito pequenas. Eu até contra-argumentei com algumas dessas pessoas, mas não seria legal, de repente, ele jogar no profissional? E todas vieram com o mesmo argumento. Mas será que valeria correr o risco? E se ele não joga no profissional? É melhor realmente aceitar a proposta. O clube precisava de dinheiro, o jogador vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganha no Vasco, o euro está sendo pago muito alto na proporção com o real, então a situação foi exatamente essa. Além disso, o argumento único é, o Vasco vendeu 75%, ainda fica com 25%. Natan, que pode inclusive na sexta-feira estar falando conosco aqui no canal Atenção Vascaínos, estamos aí entabulando uma entrevista, porque a gente vai querer saber desse menino, qual é o sentimento de não jogar no profissional, sair tão cedo, será que um dia volta para o Vasco? A gente vai buscar saber essas informações. Uma outra informação que eu quero passar para você nesse final de Avenews, Cláudio Vinck é mais um jogador que pode estar deixando o Vasco, indo para o Marítimo de Portugal. Não há percentual nenhum, Cláudio Vinck é apenas economia. Ele tem contrato até o final do ano, dificilmente iria renovar, está indo para o Marítimo, vai aliviar a folha do Vasco, pelo menos aí nesses próximos 4 meses. Então o Cláudio Vinck deve ser mais um lateral direito que o Vasco vai perder ou
ou então não, o jogador está indo para o futebol português. Hoje falei com Diogo Santos, do projeto Sou Gestor Gigante. Está marcada para segunda ou terça-feira uma videoconferência entre ele, o jurídico do Vasco e também o presidente Alexandre Campelo. O Grupo Viriato, que está cuidando da parte jurídica do projeto Sou Gestor Gigante, deve apresentar uma minuta até a próxima sexta-feira para que Diogo possa apresentar à direção do Vasco, dando ok o projeto Sou Gestor Gigante, aquele projeto que o torcedor ajuda, mas administra o dinheiro. Pode ser que a partir de outubro já entre em vigor e aí seria mais um manancial de grana para o Vasco da Gama. Quem sabe, contratar, poder pagar salários é o caminho. Agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, quem dá o recado? Fala, meu amigo Cristiano. De ladinho, Cristiano. Fala, Cristiano. Alô, Flávio e amigos do canal Atenção Vascaíno, sou o Cristiano da CG Segurança Eletrônica, passando aqui para avisar a todos vocês assinantes que a hora do abraço agora é com a CG Segurança Eletrônica. E você que está precisando de câmera de vigilância, interfones, alarmes, cercas elétricas e portões automáticos, entre em contato conosco no telefone 97239-8454 ou no 2084-7996, DDD 21. Mande lá um recadinho no nosso e-mail cgsegurancaeletronica@gmail.com e visite o nosso site www.cgsegurancaeletronica.com. Promoções imperdíveis, orçamentos incríveis. Entre em contato, não deixe. Manda daí, Flávio, agora um abraço para você. Quero mandar 2 abraços. Quero mandar um abraço pro querido Barata, lá dos Estados Unidos. Todo dia com uma mensagem legal. Eu falei, Barata, eu preciso de gols do Roberto Dinamite, que a gente vai voltar a fazer as nossas moedas. Aliás, a inauguração do colégio a gente vai trazer amanhã de manhã no Bom Dia Gigante. Que dia vai ser o novo colégio feito pela Fatoria, pelo nosso Marcelo Bosch? E o Marcelo, nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos, vai estar cunhando novas moedas. Nos próximos meses aí, os meses que ficarem abertos, de março para cá com a pandemia a gente parou a produção, mas a gente vai voltar, muita gente interessada. E o Barata mandou mais de 10 gols pra gente escolher. Tem muito gol bonito, hein, Barata? Gostei das sugestões. E ao Marcelo Silva Sá, de Cordeiro, aqui no Rio de Janeiro. Grande abraço ao Marcelo, muito obrigado pela mensagem tão carinhosa. É isso, turma, um bom final de quarta-feira. Amanhã tem Vasco, amanhã de manhã eu estarei no Bom Dia Gigante. E à noite, abrindo o pré-jogo pro nosso Vasco, que vai enfrentar o Atlético Goianiense, buscando mais uma vitória, chegar a 17 pontos no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!